Aprendendo com os bereanos. Vamos observar a importância de conhecermos as Sagradas Escrituras. Atos 17, 11 e 12. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Podemos ver que Paulo e Silas, pregadores da palavra, estavam pregando na região de Bereia o Evangelho, e os crentes de Bereia, aqui elogiados na palavra, apesar de ser o apóstolo Paulo e seus companheiros Silas e Timóteo, não foram acreditando nas palavras que estavam sendo ditas sem antes conferir nas Escrituras. Eles conferiram nas Escrituras para ver se realmente o que estava sendo pregado estava baseado nas Escrituras. Infelizmente hoje, vivemos em uma geração onde as pessoas estão buscando ouvir aquilo que lhes parece mais agradável e conveniente, mas não estão com a atenção devida se aquela mensagem da qual estão recebendo está realmente baseada nas Escrituras. Os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Qual foi a nobreza desses crentes? Foi o fato de que eles procuravam nas Escrituras ver se a mensagem que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo e pelo seu companheiro Silas realmente estava de acordo com as Escrituras, se era realmente verdade. Mesmo porque nós sabemos que na época de Paulo existiam também muitos judeus que eram prosélitos, eles eram gregos, eles não conheciam muito bem a língua hebraica. Com exceção dos judeus naturais e dos israelitas naturais, muitos desses prosélitos, alguns também, israelitas não judeus e mais israelitas estavam dispersos, como diz o apóstolo Tiago em sua epístola. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações, Tiago 1:1. Esses israelitas não conheciam o hebraico. Paulo e Silas provavelmente estavam pregando e utilizavam as escrituras hebraicas, apesar que Paulo conhecia muito bem o grego. Esses cristãos bereanos procuravam ver se o que Paulo estava pregando das escrituras hebraicas conferiam com a versão grega, que era a Septuaginta, que era a versão dos 70. Já que naquela época já existiam muitos judeus que pregavam doutrinas estranhas à Bíblia e se utilizavam do artifício de dizer que conheciam o hebraico. Eles iam nas escrituras para ver se aquela mensagem que os judeus pregavam para eles, tentando fazer prosélitos, estava de acordo. Igualmente, eles também fizeram a mesma coisa com Paulo e Silas. Mas essa atitude deles, apesar de mostrarem desconfiança nos apóstolos, eles na verdade foram prudentes e foram nas Escrituras para ver se o que estava sendo pregado estava de acordo. Isso é um cuidado que hoje acreditamos que é muito mais necessário, ainda mais que hoje existem muitas religiões. Por isso devemos estar atentos, ser cuidadosos, para que a palavra de Deus venha a nós e nós tenhamos firmeza pelas Escrituras e unicamente por ela. Atos 18, versos 24 ao 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Aqui neste caso vemos um grande pregador chamado Apolo, um homem que conseguia pelas Escrituras convencer judeus publicamente da verdade das Escrituras e sobre as coisas de Deus. Mas ele só conhecia o batismo de João. Ele conhecia da voz que clama do deserto, João Batista, que Jesus disse que era o Elias que havia de vir para quem quisesse dar crédito. João Batista fez papel de precursor de Jesus, e Apolo certamente foi ganho com a pregação de João Batista. Mas o que nós encontramos de interessante nesta passagem de Atos 18 é: Apolo, mesmo sendo eloquente e conhecer o batismo de João, ele tinha uma outra característica muito importante que foi inclusive responsável por fazer com que ele crescesse mais,
que era a humildade. Então nós vemos que as veredas do justo é como a aurora que vai clareando até ser dia perfeito. E nesse caso de Apolo, Deus já estava providenciando a ele que alcançasse mais conhecimento, fazendo com que Priscila e Áquila, que eram um casal da Igreja de Deus da época apostólica, tivesse o privilégio de encontrar Apolo. E eles assim chegaram em Apolo e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor a respeito de Jesus Cristo, a respeito dos profetas e de algumas coisas que Apolo não conhecia. Nós podemos notar que ele não se exaltou, falou humildemente com Priscila e Áquila e aceitou os ensinamentos da palavra de Deus que até então não conhecia. Note que não foram ensinamentos fora da palavra de Deus, como infelizmente muitos hoje têm aceitado sem questionar. Então, nessa época apostólica caracterizada pela primeira era da igreja de Éfeso, o primeiro amor, ela tinha a essência da raiz da igreja, que é o amor. Então, quando nós falamos de voltar às essências e raízes da igreja, é estar fundamentado no amor, na obediência, na sensibilidade das coisas de Deus. Foi o caso de Apolo. Ele poderia ter dito a Priscila e Áquila: eu sou um grande pregador, convenço judeus publicamente e conheço as Escrituras. Vocês não precisam me ensinar. Ele não teve esta soberba. Ouviu Priscila e Áquila lhes declarar o caminho do Senhor mais pontualmente e aceitou, ficando mais poderoso ainda. Então a pessoa que cultiva a humildade de querer crescer no conhecimento procura sintonizar seu ouvido ao assim diz o Senhor e confere nas Escrituras como os bereanos. Essa pessoa é candidata a crescer no conhecimento das Escrituras. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo sobre a importância do fundamento da igreja, sobre o desejo que Paulo teve a respeito da igreja. Efésios 2, versos 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. O fundamento da igreja é o fundamento apostólico e profético, e Jesus Cristo é a sustentação de tudo isso. Ele é a garantia de todo esse edifício. O povo judeu rejeitou Jesus Cristo, então rejeitou a pedra principal. E a igreja aceitou Jesus Cristo e teve ele como pedra principal, e é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Vamos ver o desejo do apóstolo Paulo para a igreja. Efésios 1, versos 15 ao 18. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A igreja de Éfeso recebeu uma advertência para que voltasse àquele primeiro amor na carta de Apocalipse, porque se ela não voltasse àquele primeiro amor, Jesus Cristo tiraria dela o candeeiro. Paulo está falando sobre o conhecimento de iluminar os olhos do entendimento e que Deus quer que a pessoa seja cheia do conhecimento, e que é muito importante ter conhecimento baseado nas Escrituras, como faziam os crentes de Bereia, conferindo se a mensagem que está sendo passada está de acordo com as Escrituras. Vamos ver novamente a confirmação deste pedido do apóstolo Paulo. Colossenses 1, versos 9 ao 13. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Como que Deus nos liberta das trevas? Como Jesus é refletido na vida de um cristão? Paulo diz que não cessa de orar para que todos sejam cheios do conhecimento, que eles possam frutificar, que eles possam entender, que eles possam crescer nas palavras do Evangelho da verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos fará ouvir tudo que vem do Pai e nos guiará em toda a verdade. Então nós vemos por essa passagem a importância do conhecimento da verdade,
do conhecimento das Escrituras. Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de João 17, verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e é através dela que somos santificados, e também é através da palavra de Deus que ocorre o que nós chamamos de santificação e o aumento da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Todo esse cuidado que Paulo tinha com os crentes, dizendo estar zeloso, com zelo de Deus para que eles não fossem enganados com a astúcia do inimigo, as falsas doutrinas. Porque é muito importante, e por mais sinceros que sejamos, essa sinceridade só tem efeito se ela estiver na verdade. Digamos que você está perdido com seu carro em algum lugar e você pede orientação, e a pessoa te passa uma orientação errada e você não confere essa orientação. Por mais que você acredite que vai chegar onde quer, não vai chegar. Então, apesar da sinceridade, nós temos que nos certificar se o que nós temos e o que nós sabemos está de fato de acordo com a verdade, para que o efeito, o fruto, seja realmente um fruto verdadeiro. 2 Pedro 1, versos 19 ao 21. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pedro diz que as profecias não são de particular interpretação e que não podemos entender e interpretar as Escrituras segundo um dogma humano ou particular. Ela deve ser corretamente entendida, dividida e compreendida conforme os textos da Bíblia. Isaías 28, versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É dessa forma que a palavra deve ser estudada com carinho, com cuidado, como diz em Provérbios 2, versículos 4 e 5. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. E na segunda epístola do apóstolo Pedro, vem mostrando que as profecias, as palavras dos profetas, são muito importantes e devemos estar atentos. Muitos equivocadamente achando que o que importa é estar com Jesus, que basta crer em Jesus, e que não importa o que vai acontecer, como vai acontecer. Mas não é o que o apóstolo Pedro está dizendo, pois estamos fundamentados nos apóstolos e nos profetas. Lembrando que temos que crer, como diz as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, se reuniram pessoas de várias línguas e idiomas. Atos 2, versículos 7 ao 12. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Um fator importante que convém falarmos e lembrarmos é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo foi profetizado que chegaria também a várias tribos, nações e línguas, não sendo necessário sabermos outro idioma para tomar conhecimento. Porque sabemos que a unção do Espírito Santo passou em todas as línguas. Isaías fala que o conhecimento seria dado em outras línguas, porque existia uma exclusividade da língua hebraica, e o conhecimento de Deus estava restrito ao conhecimento da língua hebraica. Até um pouco antes de Jesus, todo o conhecimento das promessas eram só em hebraico. Isaías 28, versículos 9 ao 11. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.
Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo. Deus está profetizando que pessoas de outras línguas iriam ensinar o conhecimento verdadeiro de Deus aos próprios judeus, pois aqui está sendo profetizado que eles perderam pela desobediência, que no fim levou eles à rejeição de Jesus. O apóstolo Paulo viajava para vários países e lugares e pregava em línguas que todos entendiam. Paulo era conhecedor do grego e do latim, porque era um cidadão romano e escreveu a carta a Coríntios, certamente em grego, para que os gentios pudessem entender e receber a palavra em sua língua original. 1 Coríntios 14, versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E hoje, graças a Deus, temos o Evangelho, a Septuaginta, que foi uma providência divina de Deus para nós, e cumprimento de profecia. A Septuaginta foi uma versão dos 70, que foi uma tradução da Bíblia hebraica para o grego por volta do século III a.C. em Alexandria. Foi traduzida por judeus que conheciam o grego e o hebraico, pois foi uma providência divina, pois era necessário que a salvação também fosse conhecida nas línguas originais, e a língua mais conhecida na época era o grego. O sangue do Cordeiro veio para resgatar muitas pessoas de várias raças, povos, tribos, línguas, não sendo necessário falarmos em língua hebraica para termos a salvação. Basta termos sinceridade em examinar as Escrituras como faziam os cristãos de Bereia. Os crentes de Bereia eram gentios e provavelmente não conheciam o hebraico. A língua grega era a que predominava naquela época, era muito mais rica do que a cultura hebraica em termos de vogais, declinações e fonéticas, e era do agrado de Deus que chegassem a todos o conhecimento. Vejamos agora na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 1, versículos 11 ao 13. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Nós vemos aqui pela palavra do apóstolo Paulo que o que ele deixou escrito em suas epístolas são doutrinas vindas diretamente da revelação do Espírito Santo. É doutrina apostólica e palavras que são diretamente vindas do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o fundamento da igreja é a doutrina apostólica, observação dos apóstolos bíblicos e a doutrina dos profetas. E Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Não sendo uma ideia ou tradição de Paulo da época, seus escritos realmente são mandamentos do Senhor para a igreja. E tudo que havia de ser revelado para a salvação foi revelada através da doutrina dos apóstolos e dos profetas, tanto que o livro de Apocalipse fecha as profecias, não devendo se acrescentar mais nada. Então tudo o que precisamos para a salvação está na Bíblia e unicamente nas Escrituras. Por isso a importância desse conhecimento bíblico. Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Seja um bereano e examine as Escrituras.